Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o presidente da Praticagem de Santos, comandante Fábio Fontes. Olá, comandante, um grande prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui. Comandante, a Praticagem desempenha um papel fundamental no Porto de Santos, que está completando 119 anos. Como é que o senhor vê o Porto de Santos hoje? Vejo com muita esperança, com muita alegria e com muito prazer, porque é um porto vivo, é um porto dinâmico, é um porto que tem mais futuro do que o passado, já é um passado maravilhoso. Mas eu acho que esse porto tem muito mais futuro do que passado, é um porto espetacular. Qual é o papel da Praticagem dentro do porto? A Praticagem desempenha um papel decisivo, um papel importante, porque nós otimizamos todo esse fluxo, essa dinâmica de manobras. Para que quando você imagina que o Porto de Santos tem 13.300 e 13.500 a 13.500 manobras por ano, você imagine isso se não pudesse passar pelo crivo da praticagem, que otimiza. A praticagem dinamiza e otimiza todas essas operações, tornando-as as mais breves e mais seguras possíveis. Então, eu vejo como crucial e de suma importância o papel da nossa praticagem. Bem, volta e meia a gente ouve e vê matérias nos setores da mídia dizendo que o Porto de Santos tem um custo muito elevado, chamado custo, encarece o custo Brasil, que é um absurdo que se cobra no Porto de Santos. Essas críticas procedem, comandante? Não, eu acho que isso é uma tentativa de instituir um neocolonialismo no Brasil. Talvez pelo fato dos práticos brasileiros terem olhos castanhos e não serem anglo-saxões, então desferem uma campanha enorme contra a praticagem. Eu gostaria até de apresentar alguns números, e números esses que foram apresentados em agosto de 2008 pelo senhor Nelson Carlini, que nada mais é do que era na época o presidente da CMA-CGM, um dos maiores conglomerados de transporte de contêineres do mundo. O senhor Nelson Carlini compareceu à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul num fórum que teve lá tratando de logística. E ele apresentou uma palestra muito ampla e que encontra-se na internet, de domínio público, qualquer pessoa pode consultar. Então, para que os senhores tenham ideia, enquanto eu tenho até uns dados, eu queria rapidamente lembrar aos telespectadores o seguinte: custo de prático e custo de navio. Custo de prático no Rio de Janeiro, $5.100, quer dizer, os práticos no Brasil são pagos em reais. Mas a equivalência é equivalente. Ele fez a seguinte, ele é uma das pessoas que nos detratam. O senhor Nelson Carlini, que hoje não está mais na presidência dessa empresa, ele hoje tem um aeroporto em Cabo Frio. Mas na época ele era o presidente da CMA-CGM, na palestra dele disse ele o seguinte: no Rio de Janeiro o custo de prático por escala de navio, $5.100. No Porto de Santos, $7.200. No Porto de Roterdã, $18.880. E no Porto de Hamburgo, $17.120. Então vocês podem ver aqui que os custos brasileiros de praticagem são inferiores. Muito inferiores. Menos da metade do custo. Então eu não vejo por que desfechar uma campanha dessa natureza. Vejam bem, esses números foram apresentados pelo senhor Nelson Carlini na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, ele como presidente da CMA-CGM. Então, quem sou eu para desmentir os números dele? Bem, recentemente, a diretoria da praticagem, encabeçada pelo senhor, apresentou sugestões aos candidatos nas últimas eleições de como melhorar, sugestões para melhorar a eficiência do Porto de Santos. Quais seriam as principais sugestões, presidente? O espírito dessas sugestões foi apoiado na nossa experiência do cotidiano, foi apresentar um índice, uma relação de melhorias possíveis de serem implementadas com baixo custo financeiro. Então, por exemplo, cabeços duplos no cais. Nós perdemos 3.000 horas ano porque um cabeço recebe 8 cabos, 4 de um navio e 4 de outro. Quando o navio A vai desatracar e o B permanece atracado, os cabos ficam presos um no outro. E aí para liberar aqueles cabos demora de 20 a 45 minutos. Tem que ir no outro navio pedir o favor de brandear cabo. E fizemos o cálculo na praticagem, isso representa 3.000 horas perdidas por ano. Isso é uma medida simples? Simples, quer dizer, não é barato, mas no contexto dos custos que a gente envolve a indústria do shipping e implementação de melhorias portuárias, é um custo baixo.
botar cabeços duplos, colocar defensas melhores e mais largas, colocar flutuantes de melhor qualidade, afastadores para alguns navios que precisam atracar com grande calado, usa-se uns flutuantes para afastar do cais. E uma série de outras medidas, como remoção de pedras do fundo, remoção do casco do Air George, que obstrui demais a navegação, e parece que isso calou, porque a verdade é a seguinte, as autoridades estão tratando de implementar essas medidas. Nenhuma está completa, mas todas elas nós sabemos que estão em andamento, em fase de tomada de preço, todas elas serão executadas, assim nós esperamos. Quer dizer, então os projetos serão viabilizados? Serão viabilizados. Com relação ao calado do Porto de Santos, o que é preciso fazer para melhorar? Uma das grandes necessidades desse porto é ampliar, aumentar mais esse calado. Foi feito no último governo um esforço muito grande de dragagem, porém, essa dragagem não ficou completa. Falta dragar junto ao cais acostável, falta construir uma cortina de alta resistência para suportar profundidades maiores junto ao cais, quer dizer, tem que cravar estacas com 60 metros em toda a extensão do cais, para que possa ser dragado a 15 ou a 17 metros junto ao cais acostável. O leito do canal está próximo dos 15 metros, mas não adianta. Você tem uma corrente, a resistência da corrente é determinada pelo elo mais fraco. Não adianta você ter 15 ou 16 metros no meio do canal se o navio não pode encostar porque no cais não tem essa profundidade. Então esperamos isso ser implementado brevemente. Para finalizar a nossa conversa, comandante Fontes, como é a vida do prático, o dia a dia do prático que traz o navio, leva o navio de todos os portos do mundo? Eu sou suspeito para falar porque eu sou um apaixonado pela profissão, eu gosto muito do que faço. Mas é diferente de tudo que se conhece, o comum da vida das pessoas é trabalhar numa escrivaninha, num escritório, e o prático não, ele trabalha ao vento, ao sol, ele vai de lancha, nós temos uma frota de 12 embarcações, que leva, essas lanchas são para conduzir o prático até o navio, o prático sobe lá, cada navio 130 a 140 degraus de escada, isso o prático faz 4 vezes por dia, pelo menos, quer dizer, já é um bom exercício físico, se apresenta lá na ponte de comando, lá no alto ao comandante, e ele então vai conduzindo a navegação ou vai orientando o comandante. No caso dos navios de passageiro, como os navios são muito leves e dotados de grande potência, tudo com joystick, então o próprio comandante vai fazendo e o prático fica do lado para ter certeza de que ele está fazendo tudo certo. E nos demais navios, não, o sistema é um pouco mais simples, então precisa que o próprio prático faça. Então os comandantes entregam a condução da navegação para o prático. É um trabalho muito interessante, ainda que perigoso. Nesses anos todos que eu exerço a profissão, já caí no mar 2 vezes. Sendo que uma vez fiquei à noite 20 minutos dentro d'água, com roupa, sapato e tudo. Foi uma torada, viu, para me safar. Então, nesse período de aniversário do Porto de Santos, 119 anos do Porto de Santos, nossas homenagens do Jornal da Orla aos práticos, categoria que realizam um trabalho imprescindível, não apenas no Porto de Santos, mas em todos os portos do mundo. Meus parabéns, muito obrigado pela entrevista e que continuem os práticos realizando esse trabalho essencial para o desenvolvimento do Porto de Santos. Uma beleza, eu tenho consciência de que fazemos o melhor que podemos, fazemos um trabalho de altíssima qualidade e que é difícil ser reconhecido porque é como a liberdade, você só sente falta de liberdade quando ela lhe falta. O trabalho do prático é a mesma coisa, enquanto ele flui, é uma maravilha, ninguém nem percebe que existe, mas é de suma importância. Muito obrigado. Obrigado, comandante. A gente volta já já.